Fala galera que acompanha aí o canal do MacGyver Transformações, beleza? Não esquece de dar joinha, tá? A informação dessa vez vai ser boa também. E dá um like aí, dá ajuda pro canal seguir em frente. Queria pedir desculpas aí pela demora em publicar. Tô tendo problemas, né? Eu tenho poucos recursos, tenho pouco tempo também, tá? Inclusive a minha lousa hoje vai ser o azulejo do banheiro, tá bom? Tô com um chapéuzinho porque nós estamos em época de festa junina. Esse vídeo eu gravei ele, já até perdi as contas de quantas vezes, perdi o arquivo, perdi as edições, gravei de novo. Então decidi gravar esse vídeo direto, sem cortes, para não precisar de edições. O meu aparelhinho ali de celular que eu tô gravando é bem antigo. Não é tão antigo não, mas ele tá bem ruinzinho, já bem velhinho. Então vamos tentar fazer isso daí sem precisar de edições, direto. Então o vídeo vai ser um pouquinho longo, viu pessoal? Mas a informação é boa. Se você quiser aprender algo de novo ou souber alguém que precisa dessa informação, indica, compartilha, peça para ajudar o canal, beleza? A dica de hoje, eu vou dar dica para vocês de como converter polegadas em milímetros e como encontrar medidas lá no paquímetro, na trena, naqueles monte de risquinho, entendeu? A dica vai ser sobre isso. Conversão de polegada para milímetros, as medidas das polegadas lá no paquímetro, tá vendo aqui? Essa pedacinho de trena aqui que eu desenhei, tá bom? Vou dar umas dicas bem interessantes aí, tá? Não se preocupe em decorar medidas, tá bom? Porque a dica de hoje que eu vou dar é você vai aprender a encontrar as medidas ao invés de ficar decorando os valores dela, tá bom? Então qualquer medida que você precisar, você vai encontrar nessa conversão de polegada para milímetros. E eu vou ensinar como é que identifica aqui também, pessoal, nessa partezinha aí que muita gente dá até aquele nozinho na garganta querendo, mas fica difícil. Então vamos lá. Muito profissional aí não sabe dessa dica que eu vou dar, mas não tem problema. Eu conheço muitos profissionais, até aposentados, né, que não sabem disso e nem por isso deixam de ser grandes profissionais, tá bom? Mas toda informação ela é bem-vinda. Então vamos aprender um pouquinho mais? Vamos lá? Pegando o gatilho da conversão, vou dar uma dicasinha aqui sobre fração, pessoal, porque tem tudo a ver. Vamos lá. Vou usar aqui o auxílio de canetinha, calculadora, uma trena. Gostaria de ter um paquímetro também junto para auxiliar a gente, mas não temos. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, ó. Um quarto. Quanto vale um quarto, pessoal? Não tem como saber o valor de um quarto. Por que não tem? Porque primeiro a gente precisa saber a que se refere esse um quarto. Então por isso que eu dei esse exemplo aqui em cima, de 1.000. Então você pode fazer R$ 1.000, 1.000 cabeças de gado, 1.000 não sei o que. Mas esse um quarto ele precisa ser em relação a algo, tá bom? Aí sim você consegue saber o valor dele. Se só te derem a informação quanto vale um quarto, aí você vai falar um quarto é um quarto, pronto. Mas em relação a 1.000, agora vamos tirar uma pequena dúvida aqui, ó. Informação e dica do MacGyver, pessoal, presta atenção, eu não sou professor, tá? Dicas práticas aqui do meu dia a dia de trabalho. Tem um pouco mais de 17 anos que eu trabalho na metalurgia. Eu sou caldeireiro, eu tenho qualificação em solda, eu mexo com solda, maçarico, plasma, montagem industrial, cálculo, traçagem de caldeiraria, tá? Parte elétrica industrial, residencial, predial também eu sou qualificado, tá bom? Então assim, tem muito conhecimento prático e teórico e eu gosto de misturar tudo e bolar um jeitinho lá do meu jeito de ser, tá bom? Então isso aqui, às vezes algum professor vai ver e vai falar, pô, mas está um pouquinho diferente, mas o professor entende que eu chego na conclusão aqui, tá bom? Então isso aqui é uma explicação prática minha, tá bom? E às vezes uma ideia desse tipo diferenciado pode facilitar para você, tá? Às vezes o seu professor te passa do jeito dele, fica um pouco confuso. Você escuta de uma outra forma a mesma coisa que ele falou e acaba facilitando, tá bom? É o que aconteceu muito comigo na escola. Tinha um professor que me explicava umas coisas e eu não entendia. Eu procurava saber a resposta. Na minha época era em biblioteca, porque não tinha internet. Procurava em biblioteca, lia jornal, lia revista, lia livro e tal. E encontrava informação de uma
forma às vezes até mais difícil, mas eu entendi. Por quê? Dependendo do jeito que a informação vem, facilita pra gente. Então vamos lá que já tá ficando grande demais esse vídeo e eu não vou poder editar, hein? Então vamos. Para mim, dica do MacGyver, uma fração de 1/4 de 1000. Tá? O número de baixo, ele me fala por quantas vezes eu preciso dividir aquele total, que no caso é 1000, para o número de cima me falar quantas vezes eu tenho que multiplicar aquela parte da divisão aqui, ó. Ah, complicou? Vamos escrever então. O total, que é 1000. 1000 dividido pelo número de baixo, que é 4, vai ser igual a quanto, pessoal? 1000 dividido por 4? 250. Ah, então 1/4 de 1000 é 250? Não por enquanto. Vai ser. Agora vamos explicar o porquê. Por enquanto não. Vamos chamar esse 250 de constante. Conste. Estou abreviando aqui. Por que vamos chamá-lo de constante? Porque, pessoal, independente do número que tiver aqui em cima, se esse valor aqui de baixo e o total não se alterar, independente de qualquer valor que tiver ali, este número vai ser o mesmo para o seu cálculo, tá? Então poderia ser aqui em cima um 2, um 3, um 4, um 5, 6, 7, o número que fosse. Desde que não altere o de baixo e o total, a constante é a mesma. Por quê? Porque você dividiu o total pelo de baixo só. Então você não usou o de cima ainda. Então ele é uma constante, ele é constante. Por quê? Porque agora sim você vai encontrar o resultado final. Você vai pegar o de cima que você não tinha usado ainda e vai multiplicar ele pela constante. Aí você tem o resultado final. Então eu vou pegar 1 vezes 250. 1 vezes a constante. Ou a constante vezes o número de cima. O número de cima vezes a constante. Aí sim você chega no valor que 1/4 de 1000 é o mesmo que 250. Agora sim, o 250 ele é 1/4 de 1000. Mas, se aqui fosse um 2, ali continuaria sendo 250 e não ia ser o resultado final. Entendeu? Agora a explicação da conversão, pessoal, vai ser baseada em fração. Por quê? Porque basicamente, ó, tá vendo aqui? Frações, tá? Só que nós vamos usar uma técnica, o seguinte, que você também pode usar isso daqui. Aqui o que eu fiz? Eu dividi o 1000 por 4 e o resultado eu multipliquei por aqui, né? Aqui, o mais comum que eu prefiro usar, tá? Dá certo do mesmo jeito, pessoal, mas o que eu mais gosto de usar é isso daqui, ó. O de cima dividido pelo de baixo vezes o meu total, que é o que eu costumo mais usar. Então, eu dei esse exemplo dessa forma, tá? Mas vamos usar dessa outra forma aqui agora, que vai ser assim, ó. O de cima dividido pelo de baixo vezes o total. Eu preciso memorizar a relação de 1 para 1 primeiro. É o único ponto aqui da conversão que precisa mesmo de decoreba. A gente precisa memorizar esse valor. 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Então essa é a relação de 1 para 1. Ó. 1 e 1. Essa aqui, ó, é 1 polegada representada em milímetros. Tá? Eu preciso saber disso porque o que me interessa na conversão é esse valor de 25,4. Tá? Então eu vou pegar o de cima, que é 3. Vou dividir pelo de baixo, que é 8. E vou multiplicar por 25,4, que é 1 polegada em milímetros, tá? Aí o resultado disso vai ser o seguinte, ó, 3/8 de polegada é o mesmo que o auxílio da calculadora, pessoal. 3, que é o número de cima, dividido pelo número de baixo, que é 8, vezes 25,4, é igual a 9,525. Ele é mais conhecido como 9,5. Por que 9,5? Porque a gente usa o primeiro número só depois da casinha, depois da vírgula. Vamos representar a simbologia dele para não ficar errado. Milímetros. Então, 3/8 convertidos para milímetros, ele equivale a 9,5.
9,5 milímetros, ou 9,5, ele é mais famoso como 9,5, tá bom? Então vamos fazer o mesmo exemplo agora com 9,16, para ver como é que fica. Tá bom, o de cima vale 9, eu vou dividir pelo de baixo, que é 16, e vou multiplicar por 1 polegada em milímetros, que é 25,4. Então, 9,16 de polegadas é o mesmo que, vamos lá, 9 dividido por 16 vezes 25,4. 14,2875, tá? Ele é mais conhecido como 14,2. O que? Milímetros. Então, 9,16 convertidos para milímetros, ele vale 14,2 milímetros, tá bom? Em alguns casos, essa conversão, você identifica que o valor é muito próximo. 14,2 é quase 14. Tá? Então, em alguns casos, pode fazer substituição de peça. Por exemplo, se eu souber converter, eu não tenho 9,16, mas eu tenho uma 14. Então, em alguns casos, pode ser substituível. Lembrando que na maioria dos casos que isso não dá certo, é em termos de rosca de parafuso. Isso aí dá errado demais. Você pegar um parafuso com a bitola 9,16, isso aqui é a simbologia do diâmetro, né? Ó, bitola 9,16 de polegadas, né? E tenta colocar um da bitola de 14 milímetros. A porca de um parafuso desse não serve num parafuso desse, o parafuso desse não serve na porca do outro, mas em muitos casos pode ser substituível. É por isso que é interessante você saber essa conversão, porque aí você decide na hora o que pode substituir, o que não pode, tá? Em relação à rosca, você vai ter que comparar o fio da rosca, o passo, né? Se é rosca fina, rosca grossa, tá? E quando for substituir, substitua a porca também, ou a rosca na peça, passa lá um outro macho para alterar a rosca. Então vamos passar para essa outra explicação, que ela vai continuar exercitando essa conversão e ao mesmo tempo identificando as medidas ali, ó. Vocês já repararam que na trena e no paquímetro tem vários risquinhos que separam os números de outros números? Tá. Nessa parte de centímetros aqui embaixo eu não vou entrar em muitos detalhes. Por quê? Porque é a parte mais fácil dessa explicação. Então eu prefiro que vocês, como curiosos que são, descubram. Mas eu vou dar uma dica, uma orientação, na verdade. Tem gente que fala assim, 1 milímetro equivale a um risquinho da trena. Não, pessoal, é uma forma errada de se dizer. Por que é uma forma errada de se dizer? Porque o risquinho ele não mede 1 milímetro. Se ele medisse 1 milímetro realmente, ele atrapalharia a trena, a função dela, entendeu? Então você pode perceber que o risquinho ele mede muito menos que isso. O que mede 1 milímetro é o espaço criado entre um risco e outro. Aquele espaço é que mede 1 milímetro, tá? Ou espaço, ou intervalo, do jeito que você quiser aí interpretar, tá? De um risquinho até no outro, esse espaço ele mede este 1 milímetro. Estou falando aqui de baixo, né? E aqui em cima vemos aqui que um número é mais distante do outro do que lá embaixo. Essa distância é a polegada. E você pode reparar que realmente ele deve ser distante mesmo, né? Porque olha só, 1 vale o mesmo que 25,4 espaços do de baixo. Então, se só um espaço daquele vale 25,4 do outro, já dá para perceber que é longe, né? Ou seja, convertendo aqui para centímetros, seria 2,5 centímetros ou 2 centímetros, 54, passa a vírgula para cá, converte para centímetros, né? Então vamos lá. E outra coisa, por que que tem aqui em cima na polegada tem risquinhos, mas eles não são do mesmo tamanho? Tem várias medidas diferentes, um risquinho maior que o outro. Aí a pessoa que não entende olha e fala, mas esse negócio está meio bagunçado, né? Um risquinho passa, o outro não passa, será que a fábrica errou? Ou ela não consegue ali pôr aquele risquinho certinho com o outro? Não, pessoal. É pelo fato de que
vocês vão encontrar divisões aqui dentro da polegada, tá? Em relação a esses números que eu pus aqui, ó, 4, 8, 16, 32, tá? E se eles fossem todos do mesmo tamanho, ficaria muito difícil você identificar onde está cada um deles, tá? Então, imagina 32 divisões, 32 espaços entre um risquinho e outro, e os espaços é que são a medida, tá? Então, imagina 32 espaços desses, tá? E você tem que identificar dentro desses 32 espaços, contém esses outros aqui também, ó. E você quer identificar onde estão só os 32, ou no caso, você quer identificar onde está esse que mede 8 e tá aqueles de 32 lá bagunçando tudo. Tá, então a diferença de tamanho é para isso, para diferenciar um do outro, tá? Fica mais fácil de visualizar. No meio, ó, um tá aqui, o 2 tá ali. Esse espaço entre 1 e 2 representa 1 polegada, representa um espaço que mede 1 polegada ou um espaço que mede 25,4 milímetros. No meio desse espaço tem uma divisão que o risquinho quase encosta aqui embaixo, ó. Essa divisão, como ela divide no meio, pessoal, então ela é conhecida também como meia polegada, porque ela divide no meio, meia polegada, ou o mesmo que 25,4 dividido por 2, que são 12,7 o quê? Milímetros. Então, este risquinho representa a casinha de meia ou 12,7, tá bom? Então vamos agora entender o porquê de 4, 8, 16, 32. Por quê? Eles representam o número de baixo de uma fração. Uma fração em relação a quê? Neste caso, em relação a 1 polegada, 25,4 ou 1 polegada dessa forma, tá? Então, o número de baixo é a quantidade de vezes que dividiu essa polegada, tá? Então é a quantidade de espaços que vai ter ali. Se neste exemplo aqui, ó, eu tenho 8 espaços iguais ali dentro, tá? Então eu preciso identificar qual risquinho ali que ele repita e que fique entre eles espaços idênticos e que tenha 8 espaços idênticos dentro desta 1 polegada. Aí eu vou encontrar aonde está esse valor 8. Tá? E o de cima me fala quantas partes dessa eu preciso para representar 1/8, que seria no caso aqui 1. Então aqui eu já até escrevi onde que ele está. Este espaço daqui até aqui é o mesmo, ele existe 8 vezes igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes igualzinho. Então aqui mora 1/8 no paquímetro, na trena, tá bom? E este 1/8 ele também pode ser representado dessa forma, ó, o número de cima dividido pelo número de baixo vezes 1 polegada em milímetro, que eu já sei porque está ali, né? Vocês já memorizaram, né? Vocês não esquecem nunca mais desse valor, 25,4. Então, 1/8 ele também pode ser representado desta forma. 1 dividido por 8 vezes 25,4 é igual a 3,175. Então, 1/8 ele é o mesmo que 3,1 milímetros. Então, 1/8 você já sabe aonde encontrar ele e já sabe que ele também equivale a 3,1 milímetros. Você não vai identificar esse 3,1 milímetros aqui nessa reguinha ali que eu desenhei. Vai encontrar na parte de baixo da trena que está lá em centímetros, porque os centímetros também tem os risquinhos dos milímetros, tá bom? O risquinho maior que tem no meio entre um centímetro e outro equivale a meio também, tá? Só que não é meio polegada, tá? Ele vai ser representado como meio milímetro, tá? Ou você pode escrever 0,5 milímetros, tá? Se você quiser representar assim ou assim, tá certo. Mas não pode ter essa simbologia de polegada, porque lá é milímetros, tá bom? Ó, entenderam?
Agora vamos identificar então 5/16. O de baixo não me fala quantas vezes eu dividi a polegada. Então vamos achar onde está o risquinho que faça repetir 16 espaços idênticos lá dentro. Então vamos lá. Este daqui, olha só o espaço daqui aqui. 1, 2, 3, 4. Não é ele é o 4. Ó. Viu? Identificamos onde está o 4. Mas não é ele, porque ele é fácil demais, eu não quero falar dele. Quem está assistindo vai encontrar sozinho. Então, 16. Esse espaço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até a metade deu 8. Então, se a metade deu 8, 8 mais 8 são 16, então eu encontrei. Então, 16 está aqui, ó. A casinha dele é ali. Mas agora, o que eu quero representar não é o 16. É 5 vezes aquela parte lá, ó, porque o número de cima me fala quantas vezes. Então agora eu vou contar 5 espaços iguais. A hora que der o quinto, é lá que mora o 5/16. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. É aqui nesta casinha que vai morar o 5/16, ó. De polegada, não esquece do símbolo. Entenderam, pessoal, como é que encontra lá? Então agora vamos esclarecer aqui, exercitando essa parte, ó, o número de 5, o número de cima, quer dizer, dividido pelo número de baixo, que é 16, vezes o 25,4, que eu já memorizei, ó, eu não esqueço nunca mais. Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Eu nem preciso perguntar mais para ninguém, não. Eu já sei, eu decorei. Então, o 5/16 de polegadas é o mesmo que... Vamos perguntar aqui para a nossa calculadora. 5 dividido por 16 vezes 25,4 é igual a 7,9375. Tá, 7,9. A gente só usa a primeira casinha depois da vírgula, tá bom? 7,9 o quê? Milímetros. Não pode esquecer da simbologia, pessoal. Lembra na época de escola? Esquecia de dar o símbolo ou de fazer a nomenclatura do que você estava escrevendo. O professor ia lá e punha meio certo. Ou tinha uns mais radicais que já punha errado logo de cara. Era desse jeito porque é realmente, pessoal. Olha só. 7,9 o quê? Se você não souber o que, você não vai saber o que você está fazendo. Tá bom? Então, não esqueça, 7,9 milímetros, porque acabamos de converter, ó, 5/16 de polegadas é o mesmo que 7,9 milímetros, tá? Também conhecido como 8 milímetros, porque muita gente arredonda esse valor para cima, tá bom? Não faz mal, desde que quando você for arredondar ou quando você for substituir uma medida, né, continue funcional para você. Então é você que vai saber disso aí no seu caso, na sua profissão, no seu exercício escolar ou no que você estiver fazendo. Você tem que substituir desde que o seu resultado funcione. Entendeu? Então tudo bem. Ó. Mas se quiser saber exatamente, ele deu 7,9. Existem diferenças de calculadora para calculadora também. Então 7,9, algumas podem dar 7,8, pode dar diferenças mínimas, tá? Mas tudo bem. Então agora o 5/16 eu já localizei, eu já converti ele para milímetros. Então agora da próxima vez que eu ver esse 5/16 em qualquer lugar, ó, eu já sei achar ele lá no paquímetro, eu já sei achar ele na trena. Mas aí se a pessoa que eu estiver conversando não souber, não entender de polegada, aí não, mas espera aí, então você não sabe? Não, eu vou te falar, o 5/16 ele vale 7,9 milímetros. Então vamos procurar 7,9 milímetros na trena. Pronto, você sabe as duas formas e você não precisou decorar, porque você sabe como encontrar o resultado. E esse aqui, esquisitão aqui, 11,32, que número mais feio? Não, vai ficar bonitinho depois que entender, ó, o número de cima dividido pelo número de baixo, que é 32, vezes aquele número
que eu não esqueço nunca mais, eu já memorizei, o MacGyver falou 500 mil vezes para mim, que é 25.4, então eu não esqueço jamais, 25.4, uma polegada, tá? Então vamos lá calcular. 11 dividido pelo número de baixo, que é 32, vezes o 25.4, que é aquele número que nós nunca mais vai esquecer, a gente não vai mais esquecer ele, é igual a 8.73125, não interessa, é igual a 11,32 de polegada, é o mesmo que 8.7, ó, 8,7 o quê? Milímetros. Agora vamos localizar ele. A gente já converteu, mas a gente ainda não encontrou o 11,32 lá em cima naquela reguinha ali que fez ali, ó. Então vamos encontrar lá o 32. Como que eu vou encontrar? Lembra da explicação? O número de baixo é a quantidade de divisões. Então eu preciso encontrar ali 32 espaços do mesmo tamanho, idênticos, tá? Vou encontrar. Neste caso, para facilitar para vocês, eu já vou adiantar. 32 é o menor, o risquinho mais curto. Por quê, pessoal? É o que mais vai ter divisões ali dentro daquela polegada para vocês, tá bom? Então é ele. Vocês podem ficar tranquilo que é ele, tá bom? E para tirar a dúvida é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai contando, vai dar 32. Facilita, conta só até a metade, depois multiplica por 2, vai dar 32, tá bom? Mas eu não quero, o meu resultado final não é só achar o 32, não. O meu resultado final é achar o 11,32. Então eu preciso de 11 espaços idênticos da divisão de 32, que eu dividi a minha polegada. A hora que eu achar o 11º espaço idêntico, é lá que mora a minha medida de 11,32. Então agora sim nós vamos contar e encontrar ele lá, ó. 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encontrei, ó, tá pertinho aqui do 5,16, ó. Não vai dar nem para mim escrever ali direito, tá? Mas ele tá lá. Por quê? Ele tá pertinho mesmo? Será que ele tá mesmo pertinho? Pera aí. Ó, o 5,16 ele deu 7,9. O 11,32 ele deu 11,7. Então aqui é quase 8, aqui é quase 9, bom, eles estão pertinho mesmo, né? Tá bem pertinho mesmo. Mas eu vou pular, ó, 11,32. Vamos ver aqui, ó. 11,32. Dá nem pra ler direito, mas ele tá aqui, ó. Ó, vou fazer um xizinho ali, ó. Bem pertinho, tá vendo? Pessoal, ficou fácil agora, pessoal. O número de baixo é a quantidade de vezes que eu dividi o meu total. O número de cima é a quantidade de espaços ou a quantidade de vezes da constante que eu preciso para achar o resultado final, tá? Então, 32 divisões, eu conto 11, é lá que fica o 11,32. De 16 divisões eu conto 5, é lá que está o 5,16. De 8 divisões eu conto uma, é lá que está o 1/8, tá bom? E o 4, que eu não dei exemplo nenhum, aí é problema de vocês. Curiosidade no conhecimento não mata o gato, faz o gato mais intelectual. Brincadeira, pessoal. Entenderam? Qualquer dúvida, aperte o play 10, 15, 20 vezes, não tem problema. Tentei fazer o vídeo aqui bem instrutivo, tá? E sem condições praticamente nenhumas de editar. Por isso que eu já tinha até algumas informações já escritas aqui, tá bom? Eu já tentei gravar eu escrevendo e explicando ao mesmo tempo, mas eu não tenho condições neste momento. Eu sei editar, mas não tenho condições de fazer, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Se gostou, dá um joinha, ajuda aí o canal a seguir em frente, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanham o canal MacGyver Transformações. Indica aí para alguém que vocês acharem que precisa dessas informações. E é isso aí, galera. Valeu? Tchau, obrigado!